Capítulo 9 – O Caminho Proibido. O enorme trilho negro rasgava o céu de um horizonte ao outro. Nenhuma estrela brilhava perto dele. Era como se a própria luz evitasse aquele caminho. Na Academia dos Guardiões, todos os alunos observavam pela janela, em silêncio. Helena fechou as cortinas lentamente. Há muito tempo eu esperava que este dia chegasse. Mas torcia para estar errada. Pedro aproximou-se. O que é o caminho proibido? A professora caminhou até um antigo mapa pendurado na parede. No centro do mapa havia um espaço vazio. Nenhum trilho passava por ali. Ela apontou para aquele lugar. Antes do primeiro trem existiam muitos caminhos possíveis. Mas um deles foi abandonado. Lucas perguntou: por quê? Helena respirou fundo. Porque era um caminho onde as pessoas deixavam de ajudar umas às outras. Cada viajante pensava apenas em si. Os trilhos continuavam existindo, mas nenhuma história encontrava outra. Pedro ficou pensativo. Então esse caminho não foi proibido por ser sombrio. Foi proibido porque levava à solidão. Helena sorriu. Exatamente. Nesse instante, o livro das primeiras escolhas abriu sozinho. As páginas começaram a virar rapidamente. Então pararam em uma ilustração antiga. Ela mostrava 2 trens. Um seguia cheio de passageiros. O outro estava completamente vazio. Mas ambos percorriam o mesmo trilho. Na parte inferior da página havia uma frase: o caminho mais perigoso é aquele em que ninguém olha para o lado. O chão da academia tremeu. O primeiro maquinista entrou apressado. O trilho está crescendo. Todos correram para a plataforma. O caminho proibido avançava como uma raiz escura pelo céu. À medida que crescia, pequenas estações desapareciam. Não eram destruídas. Eram esquecidas. Como se nunca tivessem existido. Pedro segurou a lanterna do primeiro chamado. Sua luz apontou para um único ponto do trilho negro. Havia uma pessoa caminhando sozinha, muito distante. Carregava uma mochila pesada, e nunca olhava para trás. Lucas perguntou: quem é ele? Helena respondeu: não sabemos. Os registros apenas o chamam de o viajante solitário. Pedro observou aquela figura. Mesmo de longe, sentiu que ela carregava uma tristeza enorme. Acho que ele não nasceu assim. Helena concordou. Ninguém nasce escolhendo caminhar sozinho. Às vezes, as decepções fazem a pessoa acreditar que não precisa de ninguém. Pedro olhou para o trem, depois para a academia, e tomou uma decisão. Eu vou encontrá-lo. O primeiro maquinista ficou preocupado. Se entrar no caminho proibido, talvez você também comece a esquecer porque ajuda as pessoas. Pedro respondeu com firmeza. Então vou levar comigo aquilo que nunca me deixou desistir. Ele ergueu a lanterna. Lucas mostrou seu desenho do trem. Sofia segurou o livro original. Helena colocou a mão sobre o ombro de Pedro. Nenhum guardião atravessa um caminho difícil sozinho. Os alunos da academia se reuniram na plataforma. Um a um, acenderam pequenas lanternas. A luz de cada uma subiu ao céu. Quando todas se uniram, formaram uma ponte luminosa sobre o trilho negro. Pedro sorriu. Agora podemos atravessar. O trem da última estação avançou lentamente sobre a ponte de luz. Ao longe, o viajante solitário finalmente parou de caminhar. Pela primeira vez em muitos anos. Ele virou a cabeça, como se tivesse percebido que alguém vinha ao seu encontro. Capítulo 10 – O viajante solitário. O trem da última estação cruzou a ponte de luz em silêncio. Quanto mais avançava pelo caminho proibido, mais o mundo mudava. As árvores não tinham folhas. Os rios corriam sem fazer som. As estações estavam vazias. Havia bancos, relógios e placas. Mas nenhum passageiro. Era um lugar onde cada pessoa seguia sozinha. Pedro desceu do trem. Ao longe, o viajante solitário continuava caminhando. Sempre em frente. Sem olhar para os lados. Sem diminuir o passo. Pedro começou a segui-lo. Espere. O homem não respondeu. Lucas tentou chamá-lo. Senhor. Nenhuma reação. Sofia percebeu algo estranho. Acho que ele não consegue nos ouvir. O cobrador ajoelhou-se e tocou os trilhos escuros. Estes trilhos apagam as vozes de quem tenta se aproximar. Pedro pensou por um instante. Depois pegou a lanterna do primeiro chamado. Em vez de apontá-la para o homem, iluminou o caminho à sua frente. A luz dourada refletiu nos trilhos. O viajante solitário diminuiu o passo. Pela primeira vez, pareceu notar que havia algo diferente. Ele virou lentamente a cabeça. Seus olhos estavam cansados. Mas não havia raiva neles. Apenas uma profunda tristeza. Faz muito tempo que ninguém iluminava meu caminho. Pedro aproximou-se devagar. Posso caminhar com você? O homem respondeu. Não vale a pena. Todo mundo vai embora um dia. Pedro não discutiu. Apenas começou a caminhar ao lado dele.
Durante vários minutos, nenhum dos dois falou. Até que o homem quebrou o silêncio. Sabe por que continuo andando? Pedro balançou a cabeça. Porque se eu parar, vou lembrar de tudo que perdi. Pedro compreendeu. Aquela caminhada sem fim não era uma fuga do mundo. Era uma fuga da dor. Como você se chama? Perguntou. O homem demorou a responder. Acho que meu nome era Miguel. Acho. Aquela palavra ficou ecoando na mente de Pedro. Miguel havia caminhado por tanto tempo sozinho que até sua identidade começava a desaparecer. Pedro tirou do bolso o pequeno relógio sem ponteiros que receberá na estação do perdão. Entregou-o a Miguel. Ele não marca horas. Marca recomeços. Miguel segurou o relógio. No mesmo instante, imagens surgiram ao redor. Uma menina correndo para abraçá-lo. Uma oficina onde ele consertava brinquedos. Uma praça cheia de crianças sorrindo. Miguel começou a chorar. Eu me lembrava de tudo isso. Só achei que ninguém mais se lembrava de mim. Pedro colocou a mão em seu ombro. As pessoas podem se afastar. O tempo pode passar. Mas uma história não deixa de existir porque ficou silenciosa. Ela apenas espera alguém ter coragem de retomá-la. Nesse instante, o caminho proibido começou a mudar. Os trilhos escuros ganharam pequenas faixas de luz. As árvores floresceram. O som da água voltou aos rios. E ao longe, uma estação que estava vazia recebeu seus primeiros passageiros. O livro original escreveu lentamente. A solidão diminui quando alguém decide dar o primeiro passo em direção ao outro. Miguel respirou fundo. Pela primeira vez em muitos anos, sorriu. Acho que estou pronto para voltar. Pedro apontou para o trem. Então venha. Miguel embarcou. Assim que as portas se fecharam, o grande trilho negro começou a desaparecer. Mas, antes que sumisse completamente, uma voz ecoou pelo horizonte. Era calma, antiga e desconhecida. Muito bem, guardião. Você salvou um viajante. Agora precisará salvar uma decisão. Helena olhou para o céu. Uma imensa encruzilhada de trilhos apareceu entre as estrelas. Centenas de caminhos se cruzavam. No centro deles havia uma única placa. A Encruzilhada dos Destinos. O primeiro maquinista respirou fundo. Chegamos ao lugar onde até os guardiões precisam escolher sem saber qual será o resultado. Pedro segurou a lanterna com firmeza. Sabia que a próxima escolha não mudaria apenas uma vida. Poderia mudar o destino de todas as jornadas. Capítulo 11 A Encruzilhada dos Destinos. O trem da última estação chegou lentamente à maior estação que Pedro já havia visto. Não havia uma plataforma, nem duas. Havia centenas delas. Milhares de trilhos se cruzavam em todas as direções, formando um enorme desenho visto do alto. No centro da estação erguia-se uma antiga torre de pedra. No topo dela havia um sino dourado, mas ele permanecia em silêncio. Uma placa de bronze anunciava: Encruzilhada dos Destinos. Pedro desceu da locomotiva. Assim que seus pés tocaram o chão, todos os relógios da estação pararam ao mesmo tempo. O primeiro maquinista retirou o chapéu em sinal de respeito. Este lugar existe desde antes do primeiro trilho. Lucas perguntou: O que acontece aqui? Helena respondeu: Aqui são tomadas as escolhas que mudam muitas histórias ao mesmo tempo. De repente, o livro original abriu sozinho. Suas páginas começaram a brilhar, mas em vez de palavras apareceu um mapa. Nele 3 trilhos brilhavam mais do que os outros. Sobre cada um havia uma inscrição. O primeiro dizia: O caminho da segurança. O segundo: O caminho da verdade. E o terceiro: O caminho da esperança. Pedro observou atentamente. Qual deles devemos seguir? O primeiro maquinista balançou a cabeça. Nunca ninguém pode responder essa pergunta por um guardião. Enquanto todos refletiam, uma figura surgiu na torre. Era um homem muito idoso, vestindo um manto branco. Sua barba descia até a cintura e seus olhos tinham o brilho das estrelas. Em sua mão havia um pequeno sino de prata. Ele falou com uma voz calma: Bem-vindos, viajantes. Eu sou o guardião da encruzilhada. Pedro fez uma leve reverência. O senhor sabe qual é o caminho certo? O velho sorriu. Se eu dissesse, a escolha deixaria de ser sua. Ele desceu lentamente da torre. Ao tocar o chão, estendeu as mãos. 3 pequenas chaves apareceram. Uma de ouro, uma de prata e uma de cristal. Cada chave abre apenas um caminho. Depois que uma for usada, as outras desaparecerão. Lucas olhou preocupado para Pedro. E se escolhermos errado? O velho respondeu antes que Pedro pudesse falar: Quem escolhe com bondade nunca caminha totalmente errado. Pedro fechou os olhos. Lembrou-se de todas as pessoas que conhecera: Henrique, Sofia, Miguel, Elisa, a mulher da Estação da Esperança, a menina da academia.
Todos haviam seguido em frente porque alguém acreditou neles. Ele abriu os olhos. Pegou a chave de cristal. Eu escolho o caminho da esperança. Assim que a chave tocou a fechadura, um brilho intenso percorreu todos os trilhos. O sino no alto da torre tocou pela primeira vez. Seu som espalhou-se por todas as estações do mundo. Ao longe, passageiros desconhecidos sentiram coragem para recomeçar. Cartas foram abertas. Abraços aconteceram. Sonhos esquecidos voltaram a nascer. O guardião da encruzilhada sorriu. Você compreendeu? Pedro perguntou. O quê? A esperança não é acreditar que tudo dará certo. É continuar caminhando mesmo sem essa certeza. Nesse instante, porém, o brilho desapareceu. O céu escureceu. O chão começou a tremer. Uma enorme porta de ferro surgiu no final da estação. Ela era maior do que qualquer locomotiva. Nela havia apenas uma inscrição. Sala das últimas escolhas. Helena empalideceu. Não. O primeiro maquinista apertou a lanterna com força. Achei que essa porta jamais voltaria a aparecer. Pedro olhou para ambos. O que existe lá dentro? Helena respondeu em voz baixa. O lugar onde cada guardião precisa decidir se continuará protegendo as histórias, ou escreverá a sua própria. O silêncio tomou conta da estação. Pedro deu um passo à frente. A grande porta começou a se abrir sozinha. Uma luz dourada escapou por sua fresta. E uma voz familiar chamou. Pedro, está na hora de conhecer o verdadeiro motivo pelo qual você embarcou naquele trem pela primeira vez. Capítulo 12. A Sala das Últimas Escolhas. A gigantesca porta de ferro abriu-se lentamente. Seu movimento ecoou por toda a encruzilhada dos destinos. Pedro respirou fundo e entrou. A luz dourada era tão intensa que por alguns instantes ele não conseguiu enxergar nada. Quando sua visão se acostumou, percebeu que estava em uma sala enorme. As paredes eram formadas por estantes infinitas. Nelas não havia livros. Havia relógios. Cada relógio marcava um momento importante da vida de alguém. O primeiro sorriso de uma criança. O reencontro de uma família. O instante em que uma pessoa decidiu não desistir. O momento em que alguém encontrou coragem para pedir perdão. No centro da sala havia apenas uma cadeira de madeira. E ao lado dela, uma pequena mesa. Sobre a mesa repousava um envelope. Nele estava escrito apenas: Pedro. Pedro aproximou-se lentamente. Antes que pudesse tocá-lo, uma voz conhecida ecoou pela sala. Finalmente chegou a hora. Era Henrique, mas não o Henrique que Pedro conhecera no trem. Era mais velho. Seus cabelos estavam completamente brancos. E seus olhos transmitiam serenidade. Pedro sorriu emocionado. Pensei que nunca mais o veria. Henrique retribuiu o sorriso. Eu nunca estive muito longe. Apenas esperei que você estivesse pronto. Pedro pegou o envelope. O que há aqui dentro? Henrique respondeu. A única escolha que ninguém pode fazer por você. Com mãos firmes, Pedro rompeu o lacre. Dentro havia apenas uma folha. Nela estava escrita uma única pergunta. Quando sua jornada terminar, o que você deseja deixar para aqueles que virão depois de você? Pedro permaneceu em silêncio. A pergunta parecia simples, mas era maior do que qualquer desafio que já enfrentará. Henrique caminhou lentamente pela sala. Muitos guardiões responderam que queriam ser lembrados. Outros desejaram ser considerados heróis. Alguns buscaram reconhecimento. Pedro fechou os olhos. Lembrou-se de Lucas, de Elisa, de Miguel, da menina escolhida pela estrela, da mulher que voltou a escrever. Lembrou-se de todas as histórias que haviam mudado. Então pegou uma caneta que apareceu sobre a mesa. Escreveu apenas uma frase. Espero deixar coragem suficiente para que ninguém precise caminhar sozinho. Assim que terminou, toda a sala brilhou. Os relógios começaram a tocar ao mesmo tempo. Não era um som alto. Era como uma melodia. Henrique sorriu. Esta era a resposta que a sala esperava. Pedro perguntou. Então esse era o verdadeiro teste? Henrique assentiu. Sim. Um guardião não é medido pelos lugares que visitou, mas pelas pessoas que inspirou. Nesse instante a folha transformou-se em luz. Ela subiu lentamente até o teto e desapareceu entre as estrelas. O livro original surgiu diante de Pedro. Pela primeira vez, suas últimas páginas começaram a ser preenchidas. Não contavam o fim da jornada. Contavam o começo de muitas outras. Henrique colocou a mão sobre o ombro de Pedro. A partir de hoje, você não é apenas um guardião. Você se tornou um mestre dos trilhos. Pedro abaixou a cabeça, emocionado. Mas, antes que pudesse responder, um forte apito atravessou a sala. Era um som diferente. Mais profundo. Mais antigo. O primeiro maquinista entrou às pressas. Seu rosto demonstrava preocupação. Pedro, precisamos voltar imediatamente.
O que aconteceu? O velho respondeu: enquanto você estava aqui, surgiu uma nova estação, mas ela não aparece em nenhum mapa, nem no livro original. Henrique olhou pela janela da sala e ficou em silêncio. Depois disse apenas: então ela finalmente despertou. Pedro perguntou: que estação é essa? Henrique respondeu lentamente: a estação do primeiro sonho. E dizem que quem desembarca nela descobre a história que existia antes de todas as outras. Capítulo 13 – A estação do primeiro sonho. O trem da última estação partiu imediatamente. Nenhum dos passageiros dizia uma palavra. Até o céu parecia esperar pelo que aconteceria a seguir. Henrique permanecia na cabine ao lado de Pedro. Era raro vê-lo tão sério. A locomotiva atravessou um túnel de luz que parecia não ter fim. Quando saiu do outro lado, todos ficaram sem fôlego. À frente deles havia uma estação diferente de todas as outras. Ela não era feita de pedra, nem de madeira, nem de ferro. Era construída de pura luz. Os trilhos pareciam nascer das estrelas e desaparecer nas nuvens. No alto da entrada havia uma única placa: Estação do Primeiro Sonho. Pedro desceu primeiro. Assim que colocou os pés na plataforma, sentiu uma paz profunda. Era como voltar para casa depois de uma longa viagem. Lucas olhou ao redor, encantado. Parece que este lugar sempre existiu. Henrique respondeu: porque existiu. Antes do primeiro trem, antes do primeiro guardião, antes mesmo da primeira estação. Houve um sonho. No centro da plataforma havia uma grande árvore de folhas prateadas. Suas raízes mergulhavam nos trilhos luminosos. Cada folha refletia uma história diferente. Pedro aproximou-se. Ao tocar uma das folhas, viu uma criança imaginando um mundo onde ninguém viajaria sozinho. Outra folha mostrava uma mulher escrevendo um livro que inspiraria milhares de pessoas. Outra revelava um homem construindo uma pequena ponte para ligar duas margens de um rio. Pedro percebeu algo. Estas não são lembranças. Henrique sorriu. Não, são sonhos que mudaram o mundo. A árvore começou a balançar suavemente. Uma única semente caiu aos pés de Pedro. Ela era dourada, pequena, mas brilhava como uma estrela. Lucas perguntou: o que é isso? Henrique respondeu: toda grande história começa com uma pequena semente. Pedro pegou a semente. No mesmo instante, ouviu uma voz. Não vinha da árvore, nem do céu. Parecia nascer dentro do próprio coração. Nunca deixe de acreditar no primeiro sonho, porque é ele que encontra os trilhos do impossível. A semente transformou-se em um pequeno broche em forma de estrela. Henrique colocou-o no uniforme de Pedro. Este símbolo pertence apenas aos mestres dos trilhos. Você o conquistou. Antes que Pedro pudesse agradecer, a árvore perdeu o brilho. Todas as folhas começaram a cair ao mesmo tempo. O vento espalhou as folhas pela estação. Cada uma delas transformou-se em um pequeno pássaro de luz que voou em direção ao horizonte. O primeiro maquinista observou o céu. Seu semblante mudou. Isso nunca aconteceu. Henrique também ficou preocupado. A árvore dos primeiros sonhos jamais perde suas folhas. Pedro perguntou: o que significa? Henrique respondeu lentamente: significa que alguém está tentando apagar os sonhos antes mesmo de eles nascerem. Nesse instante, uma sombra gigantesca cobriu toda a estação. No céu surgiu uma figura envolta em um manto negro. Seu rosto permanecia escondido. Em sua mão havia uma tesoura feita de cristal escuro. Com um único movimento, ela cortou um dos trilhos de luz. O som ecoou por todas as estações do universo. A figura falou com uma voz calma, mas poderosa. Enquanto existirem sonhos, existirão escolhas. E enquanto existirem escolhas, ninguém controlará o destino. Pedro deu um passo à frente. Quem é você? A figura ergueu lentamente o rosto, mas seu rosto era feito de sombras. Ela respondeu: eu sou aquele que corta os caminhos antes que eles existam. E vim buscar a primeira semente. A semente que agora está com você. O broche em forma de estrela começou a brilhar intensamente no peito de Pedro. Ele percebeu que a verdadeira batalha de todas as jornadas estava apenas começando. Capítulo 14 – O ceifador dos sonhos. O vento soprou com força sobre a estação do primeiro sonho. As folhas prateadas da grande árvore continuavam caindo, transformando-se em pequenos pássaros de luz que tentavam escapar da sombra. No alto do céu, a figura envolta pelo manto negro permaneceu imóvel. Em sua mão, a tesoura de cristal escuro refletia uma luz fria. Pedro deu um passo à frente. O broche em forma de estrela brilhava em seu peito. Você disse que veio buscar a primeira semente. Por quê? A figura respondeu com uma voz serena. Porque os sonhos dão às pessoas a coragem de mudar. E quem muda o próprio caminho nunca pode ser controlado.
Henrique fechou os olhos por um instante. Depois falou em voz baixa. Então as antigas histórias eram verdadeiras? Sofia olhou para ele. Você já ouviu falar dele? Henrique assentiu. Apenas em lendas. Chamavam-no de ceifador dos sonhos. Não porque destruía pessoas, mas porque fazia com que elas deixassem de acreditar em si mesmas. O ceifador ergueu a tesoura. Com um simples movimento, uma das aves de luz desapareceu. No mesmo instante, em algum lugar distante, uma criança desistiu de desenhar. Outra fechou um caderno de poemas. Um jovem abandonou um projeto que sonhava realizar. Pedro sentiu um aperto no coração. Cada pássaro representa um sonho? Henrique respondeu. Sim, e cada vez que um deles desaparece, alguém perde a coragem de começar. Lucas apertou o desenho do trem contra o peito. Não podemos deixar isso acontecer. Pedro ergueu a lanterna do primeiro chamado. Sua luz atravessou a escuridão, mas o ceifador apenas sorriu. A esperança é forte, mas não ilumina quem escolhe apagar a própria luz. Essas palavras fizeram Pedro refletir. Ele percebeu que nem todo sonho podia ser salvo por outra pessoa. Alguns precisavam ser protegidos por quem os carregava. Então teve uma ideia. Virou-se para Lucas, Sofia, Helena, Miguel e todos os alunos da academia. Lembrem-se do primeiro sonho que mudou suas vidas. Um a um, eles fecharam os olhos. Lucas lembrou do desenho do trem. Elisa lembrou da carta do pai. Miguel lembrou da oficina cheia de brinquedos. A mulher da Estação da Esperança lembrou da primeira frase que voltou a escrever. A menina escolhida pela estrela lembrou do dia em que ajudou um desconhecido. As lembranças começaram a brilhar. Pequenas luzes douradas surgiram ao redor de cada pessoa. Elas subiram ao céu. Os pássaros de luz que restavam voltaram a ganhar força. A árvore dos primeiros sonhos floresceu novamente. O ceifador recuou um passo. Pela primeira vez, sua voz demonstrou surpresa. Interessante. Vocês descobriram o segredo. Pedro respondeu. Sonhos não vivem apenas em árvores ou livros. Vivem dentro das pessoas. E enquanto houver alguém disposto a acreditar, eles nunca desaparecerão. O ceifador abaixou lentamente a tesoura. Talvez. Mas ainda existe um sonho que vocês jamais conseguirão proteger. Antes que Pedro perguntasse qual era, a figura desapareceu entre as sombras. A tempestade cessou. A estação do primeiro sonho voltou a ficar em silêncio. Henrique olhou para o horizonte. Isso não foi uma derrota. Foi um aviso. Pedro perguntou. Qual sonho ele quer destruir? Henrique respirou fundo. O maior de todos. O sonho que deu origem ao trem da última estação. Naquele instante, o livro original abriu sozinho. Em suas páginas apareceu um mapa antigo. No centro dele havia um lugar que nunca fora mostrado antes. Uma pequena ilha cercada por um mar de estrelas. Sobre ela, uma única inscrição brilhava. A fonte dos sonhos. O primeiro maquinista colocou a mão no ombro de Pedro. Se a fonte desaparecer, nenhum novo guardião voltará a surgir. Pedro fechou o livro lentamente. Sabia que a viagem mais importante de todas acabava de começar. E pela primeira vez desde que embarcara naquele trem, sentiu que o destino de todas as histórias dependia da próxima estação. Capítulo 15 – A Fonte dos Sonhos. O trem da última estação deixou para trás a estação do primeiro sonho. Desta vez, os trilhos não atravessavam montanhas nem cidades. Eles cruzavam um oceano de estrelas. Cada estrela refletia um sonho que alguém, em algum lugar, ainda guardava no coração. Pedro permanecia na cabine da locomotiva, segurando o livro original. O mapa da fonte dos sonhos brilhava cada vez mais. Henrique observava o horizonte. Estamos chegando. Pouco a pouco, uma pequena ilha surgiu no meio daquele mar luminoso. Ela era coberta por árvores cristalinas, cujas folhas cintilavam como diamantes sob a luz das estrelas. No centro da ilha havia uma nascente. Mas dela não corria água. Corria uma luz dourada, que se espalhava em pequenos riachos e seguia pelos trilhos até todas as estações. Lucas ficou maravilhado. Então é daqui que nascem os sonhos? Henrique sorriu. Não exatamente. Os sonhos nascem nas pessoas. A fonte apenas mantém viva a coragem de persegui-los. Pedro ajoelhou-se ao lado da nascente. A luz refletiu em seu rosto. Ele ouviu centenas de vozes ao mesmo tempo. Eram vozes de crianças, jovens, adultos e idosos. Cada uma dizia uma frase diferente. Quero aprender. Quero recomeçar. Quero pedir perdão. Quero construir algo que ajude os outros. Aquelas vozes se uniam como uma única canção. Mas, de repente, a melodia foi interrompida. O céu escureceu. A temperatura caiu. O ceifador dos sonhos surgiu sobre a ilha. Desta vez, ele não estava sozinho.
Atrás dele caminhavam figuras feitas de névoa. Não tinham rosto, nem voz. Carregavam correntes negras. Henrique deu um passo à frente. Os coletores de desistências. O ceifador levantou a mão. Eles recolhem os sonhos que as pessoas abandonam. Cada desistência fortalece a minha existência. Pedro olhou para as correntes. Em cada elo apareciam palavras como: depois eu tento. Não sou capaz. É tarde demais. Nunca vai dar certo. Lucas abaixou a cabeça. Eu já pensei algumas dessas coisas. Pedro colocou a mão em seu ombro. Todos nós já pensamos. A diferença está em não permitir que essas frases decidam nosso futuro. O ceifador sorriu. Bonitas palavras. Mas elas não bastam. Com o movimento da tesoura, ele cortou parte da luz da nascente. O brilho da fonte diminuiu. Em vários lugares do mundo, sonhos começaram a enfraquecer. Na Academia dos Guardiões, algumas lanternas se apagaram. Na Estação da Esperança, páginas voltaram a ficar em branco. Na Estação das Pequenas Escolhas, a estrela dourada perdeu parte de seu brilho. Pedro percebeu que o tempo estava se esgotando. Então retirou do bolso todos os objetos que havia recebido durante a jornada. A lanterna do primeiro chamado. O relógio sem ponteiros. A folha em branco. O broche em forma de estrela. O desenho de Lucas. Ele os colocou ao redor da nascente. Cada objeto começou a emitir uma luz diferente. A fonte respondeu imediatamente. Seu brilho aumentou. Os riachos dourados voltaram a correr. O ceifador deu um passo para trás. Pela primeira vez, sua sombra vacilou. Henrique sorriu. Agora eu entendi. Pedro perguntou. O quê? A fonte nunca dependeu de um único sonho. Ela é alimentada por todas as histórias de coragem. O ceifador ergueu novamente a tesoura. Mas, antes que pudesse atacar, uma voz poderosa ecoou pela ilha. Já basta. A própria fonte começou a tomar forma. A luz reuniu-se lentamente até criar a figura de uma mulher vestida de branco e dourado. Seu rosto transmitia serenidade. Seus olhos refletiam milhares de estrelas. Ela olhou para Pedro, depois para o ceifador, e disse: chegou a hora de revelar a verdade que permaneceu escondida desde a primeira viagem. O ceifador abaixou lentamente a cabeça, como se respeitasse aquela presença. Pedro sentiu que todas as respostas que procurava estavam prestes a ser reveladas, mas também percebeu que essa verdade mudaria para sempre o destino do trem da última estação. Capítulo 16 – O segredo da primeira viagem. O silêncio tomou conta da ilha. Nem o vento ousava soprar. A mulher feita de luz permaneceu diante da fonte dos sonhos. Sua presença transmitia uma paz tão profunda que até os coletores de desistências recuaram alguns passos. Pedro aproximou-se. Quem é a senhora? Ela sorriu. Muitos me deram nomes diferentes ao longo dos séculos. Alguns me chamaram de Guardiã da Luz. Outros de Mãe das Jornadas. Mas meu verdadeiro nome já foi esquecido pelo tempo. Lucas perguntou, curioso. Foi a senhora quem criou o trem da última estação? Ela balançou a cabeça. Não. O trem não foi criado por uma única pessoa. Foi criado quando muitas pessoas decidiram ajudar umas às outras sem esperar recompensa. Cada gesto de bondade tornou-se um trilho. Cada ato de coragem transformou-se em uma estação. E cada sonho protegido deu vida à locomotiva. Pedro ficou em silêncio. Então perguntou: e qual é o segredo da primeira viagem? A mulher ergueu a mão. A luz da fonte envolveu a todos. De repente, Pedro não estava mais na ilha. Ele viu uma pequena vila, muitos séculos antes. Não havia trens, nem estações, nem relógios mágicos. Apenas um menino caminhando por uma estrada de terra sob uma forte tempestade. O garoto carregava uma lanterna. Ela era pequena e mal iluminava o caminho. Mesmo assim, ele continuava andando. No meio da estrada encontrou um viajante ferido. Sem pensar duas vezes, dividiu sua capa, acendeu uma fogueira e permaneceu ao lado do desconhecido durante toda a noite. Na manhã seguinte, o viajante perguntou: por que você me ajudou? O menino respondeu com um sorriso: porque um dia alguém também fez isso por mim. A visão desapareceu. Pedro voltou à ilha. Era esse o primeiro guardião? A mulher sorriu. Não. Ele nunca soube que iniciaria uma grande história. Apenas escolheu fazer o bem. Henrique completou. E foi naquele instante que nasceu o primeiro trilho invisível. A mulher assentiu. Desde então, cada pessoa que ajuda a outra fortalece esses trilhos. O ceifador dos sonhos permaneceu calado. Pedro olhou para ele. Então por que você quer destruir tudo isso? Pela primeira vez, o ceifador retirou o capuz. Seu rosto não era assustador. Era o rosto de um homem cansado, marcado pela tristeza. Porque eu também fui aquele menino. Todos ficaram sem palavras.
Henrique deu um passo à frente. Isso é impossível. O ceifador fechou os olhos. Durante muitos anos viajei ajudando pessoas. Mas um dia cheguei tarde demais para salvar alguém que amava. Naquele momento, deixei de acreditar que os sonhos valiam a pena. Minha esperança morreu. E junto com ela, nasceu a sombra que vocês conhecem hoje. Pedro compreendeu. O maior inimigo dos sonhos não era a maldade. Era a desesperança. A mulher de luz aproximou-se do ceifador. Você carregou essa dor por tempo demais. Ele respondeu. Não existe perdão para quem abandonou a própria esperança. Pedro deu um passo à frente. Existe, porque eu aprendi que uma história nunca termina enquanto alguém estiver disposto a escrever um novo capítulo. Lucas sorriu. Sofia fez o mesmo. Miguel, Elisa, Helena e todos os guardiões aproximaram-se em silêncio. Cada um colocou uma das mãos sobre o ombro do ceifador. Uma pequena luz surgiu. Depois outra. E mais outra. Até envolver completamente a figura sombria. As correntes negras começaram a se desfazer. Os coletores de desistências desapareceram como névoa ao amanhecer. A tesoura de cristal escuro caiu no chão. Ao tocar a terra, transformou-se em uma pequena muda de árvore. A mulher de luz sorriu. Toda sombra pode dar origem a uma nova floresta quando encontra esperança. O homem que antes era o ceifador abriu os olhos. Pela primeira vez em muitos séculos, eles refletiam a luz das estrelas. Será que ainda posso recomeçar? Pedro estendeu a mão. Sempre. Naquele instante, toda a fonte dos sonhos brilhou com uma intensidade nunca vista. Os trilhos de luz espalharam-se pelo céu. Em cada estação, lanternas voltaram a acender. Pessoas reencontraram coragem. E novos sonhos começaram a nascer. Mas, enquanto todos celebravam, o livro original abriu sozinho mais uma vez. Em sua última página surgiu apenas uma frase. Toda jornada tem um fim. Logo abaixo, novas palavras começaram a aparecer lentamente. Mas as maiores histórias nunca terminam. Henrique fechou o livro com um sorriso. Pedro, acho que chegou a hora de uma nova era para os guardiões. E no horizonte, um trem completamente novo surgiu entre as estrelas, trazendo consigo o início de uma aventura que ninguém jamais imaginara. Fim da quarta jornada. Quinta jornada. Capítulo 1. A Era dos Novos Guardiões. O amanhecer nunca pareceu tão brilhante. Pela primeira vez desde que Pedro embarcara no trem da última estação, o céu estava completamente limpo. As estrelas ainda eram visíveis, mesmo com a luz do sol. Era como se o universo inteiro celebrasse um novo começo. Na plataforma principal da Academia dos Guardiões, dezenas de crianças e jovens aguardavam em silêncio. Cada um carregava um pequeno símbolo, uma lanterna, um caderno, uma bússola, uma chave, ou apenas um sonho guardado no coração. Pedro caminhou entre eles. Agora, em seu uniforme, brilhava a estrela dos mestres dos trilhos. Mas seu olhar continuava humilde. Henrique aproximou-se. Está nervoso? Pedro sorriu. Mais do que na minha primeira viagem. Henrique riu. Isso é um bom sinal. Quem acredita saber tudo deixa de aprender. O sino da academia tocou 3 vezes. Helena subiu à antiga torre. Sua voz ecoou por toda a estação. Hoje começa uma nova era. Durante séculos existiu apenas um trem da última estação. A partir de agora, outros trens partirão. Um murmúrio percorreu a multidão. Os enormes portões da academia começaram a se abrir. Atrás deles havia 5 locomotivas completamente novas. Cada uma possuía uma cor diferente. A primeira era dourada. Na frente estava escrito: Trem da Esperança. A segunda era azul. Trem da Sabedoria. A terceira era verde. Trem da Compaixão. A quarta era vermelha. Trem da Coragem. E a quinta era branca. Trem dos Recomeços. Lucas olhava tudo maravilhado. Então haverá mais guardiões? Pedro respondeu. Sim, porque existem histórias demais para um único trem. Helena entregou a cada aprendiz um pequeno bilhete. Mas os bilhetes estavam em branco. A menina escolhida pela estrela perguntou: Não há destino? Helena sorriu. O destino será escrito pela primeira pessoa que vocês ajudarem. Naquele instante, todos os bilhetes começaram a receber palavras diferentes. Nenhum era igual ao outro. O livro original brilhou. Suas páginas começaram a se multiplicar. Já não contava apenas a história de Pedro. Agora registrava centenas de novas jornadas. Enquanto todos comemoravam, Miguel observava o horizonte. Seu sorriso desapareceu. Pedro, olha aquilo. Muito distante, além das estrelas, surgiu um ponto de luz azul. Pequeno, mas intensamente brilhante. Ele não seguia nenhum trilho. Na verdade, criava trilhos por onde passava. Henrique ficou imóvel. Não. Pedro perguntou. O que é?
Henrique respondeu lentamente. A locomotiva do horizonte. Lucas nunca ouvirá aquele nome. Ela é um novo trem? Henrique respirou fundo. Ela é muito mais antiga do que todos os outros. Dizem que ela viaja para lugares onde nem os sonhos chegaram. Ninguém sabe quem a conduz. Ninguém sabe de onde veio. E ninguém jamais conseguiu alcançá-la. A locomotiva azul cruzou o céu em silêncio. Antes de desaparecer, deixou cair uma única estrela. Pedro conseguiu segurá-la. Ela transformou-se em um pequeno mapa. No centro havia apenas uma frase: toda estrada conhecida termina aqui. A próxima começa onde ninguém jamais esteve. Pedro olhou para Henrique. Henrique sorriu. Parece que o universo ainda guarda muitos segredos. Pedro fechou o mapa com cuidado. Olhou para os novos guardiões reunidos na plataforma. Depois para o trem da última estação. E por fim para o horizonte infinito. Ele sorriu. Sabia que mesmo após tantas jornadas, ainda era apenas um viajante. Porque quem continua aprendendo nunca chega ao verdadeiro fim da viagem. Ao longe, um novo apito ecoou entre as estrelas. Era diferente de todos os outros. Chamava aqueles que tinham coragem de explorar o desconhecido. E Pedro deu o primeiro passo. Capítulo 2. A locomotiva do horizonte. O mapa deixado pela misteriosa estrela repousava sobre a mesa da cabine. Pedro, Henrique e Helena, Lucas e o primeiro maquinista o observavam em silêncio. Não havia cidades desenhadas, nem estações, nem montanhas. Apenas uma linha azul que seguia até desaparecer no vazio. No canto inferior do mapa havia uma inscrição: quando os trilhos terminarem, continue mesmo assim. Lucas franziu a testa. Como um trem pode seguir sem trilhos? Henrique sorriu de leve. Essa é a pergunta que ninguém conseguiu responder. O trem da última estação partiu ao amanhecer. Pela primeira vez, todos os 5 novos trens acompanharam a viagem. O trem da esperança, o trem da sabedoria, o trem da compaixão, o trem da coragem e o trem dos recomeços. As 6 locomotivas avançavam lado a lado, formando um espetáculo de luz entre as estrelas. Os novos guardiões acenavam pelas janelas. Sabiam que estavam participando de um momento histórico. Horas depois, os trilhos começaram a desaparecer. Primeiro lentamente, depois completamente. As locomotivas pararam. À frente havia apenas um imenso vazio prateado. O primeiro maquinista respirou fundo. Nunca estive além deste ponto. Pedro desceu da cabine. O silêncio era absoluto. Nem o vento existia ali. Ele deu um passo. Esperava cair no vazio. Mas, assim que seu pé tocou o espaço à frente, um trilho de luz nasceu sob seus pés. Lucas arregalou os olhos. Você criou um trilho. Henrique sorriu. Não. Ele confiou antes de enxergar o caminho. Pedro deu outro passo. Mais um trilho surgiu. Depois outro. E outro. As 6 locomotivas começaram a segui-lo. Os trilhos não estavam mais diante deles. Estavam sendo criados por suas escolhas. Foi então que uma luz azul apareceu no horizonte. A misteriosa locomotiva aproximou-se lentamente. Era diferente de qualquer trem já visto. Seu casco parecia feito do próprio céu. As rodas giravam sem tocar os trilhos. No lugar da fumaça deixava um rastro de estrelas. Ela parou diante de Pedro. As portas abriram-se. Mas ninguém saiu. Uma voz ecoou do interior. Apenas quem aceita não conhecer todas as respostas pode embarcar. Pedro olhou para Henrique. Devo entrar? Henrique respondeu com um sorriso tranquilo. Durante muito tempo eu fui quem mostrava o caminho. Hoje, é você quem precisa descobrir o próximo. Pedro respirou fundo. Subiu os degraus da locomotiva azul. Lá dentro não havia bancos, nem cabine, nem janelas. Havia apenas um enorme observatório de vidro. No centro estava uma mulher de cabelos prateados. Ela observava o universo através de uma luneta antiga. Sem se virar, falou: Bem-vindo, mestre dos trilhos. Eu esperava por você. Pedro aproximou-se. A senhora é a maquinista desta locomotiva? Ela sorriu. Não, sou apenas mais uma viajante. A verdadeira maquinista é a curiosidade. Pedro olhou ao redor, intrigado. Para onde este trem vai? A mulher apontou para além das estrelas conhecidas. Lá havia uma pequena luz dourada, tão distante que parecia impossível alcançá-la. Existem lugares onde nenhuma história foi contada. Nenhum sonho nasceu. Nenhum guardião chegou. Nossa missão começa lá. Pedro sorriu. Sentiu o mesmo frio na barriga da primeira vez que embarcara no trem da última estação. A emoção de partir rumo ao desconhecido. Naquele instante, o mapa em sua mão mudou. A antiga frase desapareceu. Em seu lugar surgiu outra. Quando o último horizonte for alcançado, descubra quem desenhou primeiro.
A locomotiva azul apitou. As estrelas moveram-se ao redor dela. E diante de todos os guardiões, abriu-se um portal de luz que conduzia para um universo jamais explorado. Pedro olhou uma última vez para seus amigos. Henrique ergueu o chapéu em despedida. Lucas sorriu e disse: "Traga novas histórias." Pedro respondeu: "Prometo." A locomotiva atravessou o portal. E pela primeira vez, nem mesmo o livro original sabia o que aconteceria depois. Capítulo 3. Além do último horizonte. A locomotiva do horizonte atravessou o portal de luz. Durante alguns instantes, Pedro não conseguiu distinguir o céu da terra. As estrelas pareciam girar ao redor do trem como folhas levadas pelo vento. Então, tudo ficou em silêncio. Quando a luz diminuiu, Pedro olhou pela grande janela do observatório. O que viu tirou seu fôlego. Não havia trilhos, não havia estações, nem planetas conhecidos. Diante dele existia um universo completamente novo. Milhares de ilhas flutuavam no vazio, ligadas por pontes de luz que surgiam e desapareciam lentamente. Cada ilha possuía uma cor diferente: azul, dourada, violeta, verde e esmeralda. Era um lugar onde até as estrelas pareciam estar nascendo. A mulher de cabelos prateados aproximou-se. "Bem-vindo ao horizonte infinito." Pedro permaneceu olhando pela janela. "Este lugar não aparece no livro original." Ela sorriu, porque ele ainda não foi escrito. O livro original estava sobre uma pequena mesa. Pedro o abriu. Todas as páginas estavam completamente em branco. Pela primeira vez, nenhuma única palavra apareceu. "Então, ninguém conhece estas histórias?" "Exatamente. Aqui cada escolha cria uma página inédita. Nenhuma profecia, nenhum mapa, nenhum destino traçado." Pedro sorriu. Aquilo era assustador, mas também era libertador. A locomotiva aproximou-se lentamente da primeira ilha. Ela parecia feita de cristal transparente. No centro havia um enorme relógio, mas seus ponteiros giravam em todas as direções ao mesmo tempo. A mulher explicou: "Esta é a Ilha dos Instantes. Aqui vivem os segundos que ainda não aconteceram." Pedro desceu. Ao tocar o solo, ouviu centenas de vozes. Eram crianças imaginando o futuro, artistas sonhando com suas obras, cientistas buscando respostas, pessoas comuns fazendo planos para o dia seguinte. Cada pensamento criava um pequeno brilho no ar. Lucas teria adorado aquele lugar, pensou Pedro. Enquanto caminhava, encontrou uma menina sentada sobre uma pedra de cristal. Ela desenhava estrelas em um caderno, mas nenhuma permanecia no papel. Assim que eram desenhadas, desapareciam. Pedro aproximou-se. "Posso ver?" A menina suspirou. "Não adianta. Nada do que eu crio permanece." Pedro sentou-se ao lado dela. "Como você se chama?" "Aurora." "O que você está tentando desenhar?" Ela apontou para o céu. "Uma constelação que ainda não existe. Mas toda vez que termino, ela desaparece." Pedro observou atentamente. Então percebeu algo. A Aurora desenhava olhando apenas para o papel. Nunca levantava os olhos para o céu. Ele sorriu. "Experimente fazer diferente." Ela o encarou curiosa. "Como?" "Primeiro observe as estrelas. Depois feche os olhos. E desenhe o que você sentiu, não apenas o que viu." A Aurora respirou fundo. Olhou para o universo. Fechou os olhos. Sua mão deslizou lentamente pelo papel. Quando terminou, o desenho permaneceu. Mais do que isso, a nova constelação apareceu no céu. As estrelas moveram-se lentamente até formar exatamente o mesmo desenho. A mulher de cabelos prateados sorriu. Mais uma página foi escrita. O livro original abriu-se sozinho. Pela primeira vez desde que chegaram ao horizonte infinito, uma frase apareceu: "As maiores descobertas nascem quando alguém ousa imaginar o que ainda não existe." Pedro fechou o livro com cuidado. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, toda a ilha começou a tremer. O relógio gigante parou. Os ponteiros apontaram para uma única direção, muito além das ilhas, muito além das estrelas. No horizonte surgiu uma gigantesca porta feita de pura luz. Ela era tão grande que parecia sustentar o próprio universo. Na parte superior havia apenas uma inscrição: "A Oficina dos Criadores de Horizontes." A mulher olhou para Pedro com um brilho diferente nos olhos. Pouquíssimos viajantes chegaram até essa porta. Pedro perguntou, quase sem respirar: "O que existe lá dentro?" Ela respondeu com um sorriso tranquilo: "Talvez, a resposta para a pergunta que todo guardião faz desde a primeira viagem: quem desenhou o primeiro horizonte?" A enorme porta começou a se abrir lentamente, e uma luz ainda mais intensa envolveu a locomotiva. Capítulo 4. A Oficina dos Criadores de Horizontes. A grande porta de luz abriu-se lentamente.
Nenhum som saiu dela. Nenhum vento. Nenhuma energia. Era como se aquele lugar estivesse esperando há milhares de anos pelo momento certo para ser encontrado. A locomotiva do horizonte atravessou a passagem. Pedro segurou o livro original com cuidado. Assim que entraram, ficou sem palavras. A oficina era maior do que qualquer cidade que já tinha visto. Havia mesas flutuando no ar, ferramentas feitas de estrelas, frascos contendo pequenas tempestades, mapas de galáxias ainda inexistentes, e enormes rolos de papel onde estavam desenhados lugares que talvez um dia viessem a existir. A mulher de cabelos prateados caminhava lentamente. Esta é a oficina dos criadores de horizontes. Aqui nasceram as primeiras ideias de caminhos. Pedro olhou ao redor. Quem criou tudo isso? Antes que ela respondesse, uma voz veio do fundo da sala. Aqueles que acreditaram antes de terem provas. Uma figura apareceu entre as sombras. Era um homem idoso, com uma roupa simples e mãos cobertas de tinta dourada. Ele carregava uma pequena bússola, mas a agulha dela não apontava para o norte. Apontava para sonhos. Eu sou chamado de arquiteto dos horizontes. Pedro fez uma reverência. Foi o senhor quem criou os primeiros trilhos? O arquiteto sorriu. Não, eu apenas desenhei aquilo que as pessoas já carregavam dentro delas. Ele caminhou até uma grande parede coberta por desenhos. Em um deles, Pedro reconheceu algo familiar. Era o primeiro trilho do trem da última estação. Esse desenho. O arquiteto tocou o papel. Nasceu de uma pergunta simples. Será que alguém pode ajudar outra pessoa sem esperar nada em troca? Pedro ficou em silêncio. Era a mesma pergunta que havia criado todas as jornadas. O homem entregou a ele a antiga bússola. Agora é sua. Pedro segurou o objeto. A agulha começou a girar rapidamente. Depois parou apontando para uma região escura do mapa. A mulher de cabelos prateados ficou séria. Não. O arquiteto olhou para o ponto indicado. Então chegou o momento. Lucas não estava ali, mas Pedro imaginou sua expressão de surpresa. O que existe nesse lugar? O arquiteto respondeu. O horizonte perdido. Um lugar onde foram guardadas todas as histórias que nunca chegaram a acontecer. Pedro franziu a testa. Histórias que nunca aconteceram? Sim. Sonhos abandonados. Escolhas não feitas. Caminhos que alguém poderia ter seguido, mas não seguiu. A mulher explicou. Durante muito tempo esse lugar permaneceu fechado, porque ninguém sabia o que poderia acontecer se todas essas possibilidades fossem libertadas. Nesse instante a bússola de Pedro começou a brilhar. Uma rachadura apareceu no mapa do horizonte perdido. Uma sombra começou a escapar. O arquiteto fechou os olhos. Alguém abriu a porta. Pedro segurou a bússola com força. Quem? O velho respondeu. Alguém que acredita que o mundo escolheu histórias erradas. A sombra cresceu. Das paredes da oficina começaram a desaparecer desenhos. Um por um. Os horizontes criados durante eras estavam sendo apagados. A mulher de cabelos prateados olhou para Pedro. Ele não quer destruir sonhos. Quer substituir todos eles. Pedro sentiu um arrepio. Quem faria isso? O arquiteto respondeu em voz baixa. O guardião das possibilidades perdidas. Nesse momento, uma voz ecoou por toda a oficina. Vocês passaram séculos protegendo apenas as histórias que aconteceram, mas esqueceram todas as que poderiam ter sido. Uma figura surgiu no centro da sala. Seu manto era feito de páginas rasgadas. Em suas mãos havia um livro sem capa. Pedro reconheceu imediatamente. Era parecido com o livro original, mas suas páginas estavam cheias de histórias que nunca existiram. A figura olhou para Pedro. Você protege o passado. Eu vou libertar todos os futuros. Pedro deu um passo à frente. E se, ao fazer isso, você destruir as escolhas de todos? A figura sorriu. Então teremos que descobrir qual história merece existir. O chão da oficina tremeu. A porta do horizonte perdido se abriu completamente. Milhares de caminhos começaram a escapar. E pela primeira vez, Pedro viu algo que nenhum guardião jamais havia visto. As histórias que poderiam ter acontecido. Capítulo 5. O guardião das possibilidades perdidas. A oficina dos criadores de horizontes começou a mudar. As paredes, antes cobertas por mapas e desenhos, agora mostravam milhares de cenas diferentes. Em uma delas, Pedro via uma versão de si mesmo que nunca havia embarcado no trem da última estação. Em outra, via uma cidade onde ninguém conhecia os guardiões. Em outra, via um mundo onde todas as pessoas tinham desistido de sonhar. E todas aquelas histórias pareciam reais. Pedro ficou impressionado. São vidas que poderiam ter acontecido? O arquiteto dos horizontes assentiu. Sim, cada escolha abre uma estrada. Cada estrada deixa outras para trás.
O guardião das possibilidades perdidas caminhava entre os caminhos que surgiam. Seu livro sem capa absorvia pequenas luzes de cada história. Durante eras, vocês chamaram essas histórias de possibilidades. Mas eu vejo diferente. Eu vejo vidas esquecidas, sonhos abandonados, pessoas que nunca tiveram a chance de existir. Pedro olhou para ele. Você quer dar uma chance a elas? Exatamente. Quero abrir todos os caminhos. Que todos tenham a oportunidade de acontecer. A mulher de cabelos prateados respondeu. Mas se todos os caminhos forem escolhidos ao mesmo tempo, nenhuma escolha terá significado. O guardião sorriu. Talvez o problema seja justamente a escolha. Talvez as pessoas nunca deveriam perder nenhum caminho. Nesse instante, o livro dele brilhou. Uma onda de energia atravessou a oficina. Pedro sentiu sua própria memória mudar. Por um segundo, esqueceu o rosto de Lucas. Depois esqueceu a voz de Henrique. Depois esqueceu a primeira vez que entrou no trem. Ele caiu de joelhos. Não. O arquiteto correu até ele. Ele está misturando possibilidades com realidade. Pedro fechou os olhos. Tentou lembrar, não das grandes aventuras, mas dos pequenos momentos. Lucas segurando seu desenho. Sofia acreditando nele. Miguel voltando a sorrir. A menina da estação das pequenas escolhas ajudando um desconhecido. Essas lembranças eram simples, mas eram verdadeiras. A luz voltou ao seu corpo. O guardião das possibilidades perdidas observou surpreso. Como conseguiu? Pedro levantou-se. Porque uma história não é importante apenas pelo que poderia ter sido. É importante pelo que escolhemos viver. O guardião ficou em silêncio. Por um instante pareceu triste. Pedro percebeu. Por trás daquela força havia uma grande dor. Você perdeu uma possibilidade que queria muito? A figura apertou o livro. Pela primeira vez, sua voz falhou. Eu tinha uma escolha. Uma escolha que poderia ter mudado tudo. Mas eu escolhi errado. E desde então tento encontrar o caminho onde eu não cometi aquele erro. O silêncio tomou conta da oficina. Pedro entendeu. Ele não estava tentando criar novos mundos. Estava tentando voltar para um antigo. Qual era essa escolha? O guardião abaixou a cabeça. Eu poderia ter salvado meu irmão. Antes que Pedro respondesse, uma das páginas do livro sem capa caiu no chão. Nela apareceu uma imagem. Um menino pequeno segurando a mão de outro menino. O guardião tocou a página. Uma lágrima caiu. A possibilidade que ele procurava estava diante dele. Mas não era uma porta para voltar. Era uma lembrança para aceitar. Pedro aproximou-se. Você não pode mudar o que aconteceu, mas pode decidir o que fará com essa história agora. O guardião olhou para o livro. As páginas começaram a perder a escuridão. Mas naquele instante, uma rachadura apareceu no teto da oficina. Algo ainda maior estava chegando. O arquiteto ficou pálido. Não pode ser. A mulher de cabelos prateados olhou para o céu. O que é? O velho respondeu. Quando todas as possibilidades se abrem, algo que vive entre elas também desperta. Uma sombra gigantesca apareceu além da oficina. Não tinha rosto. Não tinha forma definida. Era feita de milhares de caminhos misturados. O guardião das possibilidades perdidas olhou assustado. Eu não criei isso. Pedro perguntou. Então o que é? O arquiteto respondeu. É aquilo que nasce quando existem escolhas demais e nenhuma delas é aceita. No horizonte surgiu uma nova ameaça. Seu nome apareceu no livro original. O Sem Escolha. Capítulo 6. O Mundo Sem Caminhos. A sombra atravessou o céu da oficina dos criadores de horizontes. Ela não caminhava. Não voava. Ela simplesmente existia. Como se fosse uma parte esquecida do próprio universo. Milhares de vozes ecoavam dentro dela. Vozes de pessoas que um dia disseram: e se eu tivesse escolhido diferente? E se eu pudesse voltar? E se nada precisasse ser perdido? Pedro sentiu o peso daquela presença. O livro original tremia em suas mãos. A mulher de cabelos prateados ficou ao seu lado. O sem escolha não é um inimigo comum. Ele nasceu de todas as escolhas que as pessoas não aceitaram fazer. O guardião das possibilidades perdidas observava a criatura com tristeza. Eu o criei. Pedro olhou para ele. Não sozinho. Todos nós criamos algo assim quando passamos a viver presos ao que poderia ter sido. A sombra avançou. Quando tocou uma parede da oficina, os desenhos começaram a desaparecer. Não eram destruídos. Eram apagados antes de existir. O arquiteto dos horizontes gritou. Precisamos proteger a fonte dos horizontes. Mas Pedro percebeu algo. A criatura não estava atacando a oficina. Ela estava procurando algo. Ela não quer os mapas. Ela quer a bússola. Todos olharam para a antiga bússola que Pedro carregava. A agulha girava sem parar.
O sem escolha queria aquele objeto porque ele mostrava caminhos, e uma criatura nascida da falta de escolhas não suportava a existência de caminhos. Pedro segurou a bússola. Se eu entregar, talvez ela pare. A mulher de cabelos prateados segurou seu braço. Pedro, cuidado. O sem escolha não quer apenas a bússola. Ele quer que todos deixem de escolher. Pedro ficou em silêncio. Então caminhou até a criatura. Cada passo fazia o chão mudar. Ele via versões diferentes de sua própria vida. Uma onde era rico, outra onde era famoso, outra onde nunca havia conhecido o trem. Mas nenhuma delas parecia completa. A criatura falou: você poderia ter escolhido uma vida mais fácil. Poderia ter evitado perdas. Poderia ter evitado sofrimento. Por que continuar nesse caminho? Pedro olhou para as imagens. Depois sorriu, porque esse foi o caminho que me trouxe até aqui. A criatura ficou imóvel. Pedro continuou. Minhas dificuldades me ensinaram. Minhas perdas me transformaram. As pessoas que encontrei deram significado à minha história. Eu não quero uma vida perfeita. Quero uma vida verdadeira. O livro original brilhou. Uma nova frase apareceu. Uma escolha não é valiosa porque é perfeita. É valiosa porque alguém teve coragem de fazê-la. Nesse instante, o guardião das possibilidades perdidas aproximou-se. Ele abriu seu livro sem capa. Pela primeira vez, não tentou libertar novas possibilidades. Ele fechou algumas delas. Eu passei tanto tempo procurando o caminho que perdi, que esqueci de cuidar do caminho que ainda tenho. A criatura começou a diminuir. Sua enorme forma se desfez em milhares de pequenos pontos de luz. Cada ponto transformou-se em uma escolha, uma decisão, um novo começo. No centro da luz ficou apenas uma pequena criança. Ela parecia perdida. Pedro se aproximou. Quem é você? A criança respondeu. Eu sou a primeira escolha que alguém teve medo de fazer. Pedro sorriu. Estendeu a mão. A criança segurou. E naquele momento o sem escolha deixou de existir. Não porque foi derrotado, mas porque finalmente fez aquilo que nunca tinha feito. Escolheu. A oficina voltou ao normal. Os mapas reapareceram. Os horizontes voltaram a brilhar. O guardião das possibilidades perdidas retirou o manto de sombras. Agora era apenas um viajante. Obrigado. Pedro perguntou. Para onde você vai? Ele olhou para os caminhos infinitos. Descobrir o que existe no caminho que escolho hoje. O arquiteto dos horizontes sorriu. Então a oficina está salva. Mas a bússola de Pedro ainda brilhava. Ela apontava para um lugar desconhecido, muito além do horizonte infinito. Um lugar que nem os criadores conheciam. No mapa surgiu uma nova inscrição. Onde o primeiro trilho termina, o último segredo começa. Pedro olhou para a locomotiva do horizonte. Sabia que ainda havia uma pergunta sem resposta. Quem criou o primeiro trilho? E agora ele estava mais perto de descobrir. Capítulo 7 – O primeiro trilho. A bússola antiga continuava brilhando nas mãos de Pedro. A agulha não apontava para uma direção comum. Ela apontava para trás. Para o início de todos os caminhos. O arquiteto dos horizontes observou o objeto em silêncio. Eu nunca vi essa bússola reagir dessa forma. Pedro perguntou. O que significa? O velho respondeu. Significa que ela não está procurando um lugar. Está procurando uma origem. A locomotiva do horizonte preparou-se para partir. Desta vez, ninguém sabia o destino. Nem mesmo a própria locomotiva. A mulher de cabelos prateados entrou na cabine. Existem lugares onde nem os mapas conseguem chegar. Pedro sorriu. Então vamos precisar criar um novo mapa. A viagem começou. Eles atravessaram regiões nunca vistas. Passaram por um oceano onde nadavam constelações. Por montanhas feitas de memórias antigas. Por uma floresta onde cada árvore guardava o nome de alguém que ainda nasceria. Até que chegaram a um lugar completamente diferente. Não havia estrelas. Não havia planetas. Apenas uma imensa escuridão tranquila. No centro dela havia um único trilho. Um trilho simples. Feito de madeira. Sem ouro. Sem luz. Sem magia. Pedro desceu do trem. Aproximou-se. A bússola parou de brilhar. É aqui. A mulher de cabelos prateados ficou emocionada. O primeiro trilho. O arquiteto dos horizontes também desceu. Pela primeira vez em sua longa vida, parecia não ter respostas. Pedro tocou o trilho. No mesmo instante, uma visão surgiu. Ele viu uma pessoa desconhecida. Não era um rei. Não era um guerreiro. Era alguém comum. Uma pessoa caminhando sozinha em uma estrada. Ela encontrou outra pessoa que precisava de ajuda. E decidiu parar. Ajudou. Depois seguiu viagem. Nenhuma estrela apareceu. Nenhuma música tocou. Nenhum milagre aconteceu. Mas naquele pequeno gesto, o primeiro trilho nasceu. Pedro voltou da visão.
Agora entendia. O primeiro caminho não foi criado por magia. Foi criado por uma escolha. O arquiteto abaixou a cabeça. Durante séculos procuramos o segredo dos trilhos, e ele sempre esteve em algo simples. Pedro sorriu. A bondade foi a primeira estação. A coragem foi o primeiro trem. E a esperança foi o primeiro destino. Nesse momento, uma presença surgiu atrás deles. Era a mulher de luz da fonte dos sonhos. Ela sorriu. Agora você entende por que foi escolhido. Pedro ficou surpreso. Eu fui escolhido? Ela sentiu. Sim, não porque era o mais forte, nem porque nunca teve medo, mas porque sempre continuou caminhando mesmo quando não sabia o caminho. A mulher entregou a Pedro uma pequena peça de madeira retirada do primeiro trilho. Leve isso. Um dia, quando novos guardiões perguntarem de onde vieram os caminhos, você poderá mostrar. Pedro guardou a peça junto ao livro original, mas então percebeu algo. O primeiro trilho não terminava ali. Ele continuava. A madeira simples avançava pela escuridão, mais longe do que qualquer mapa, mais longe do que qualquer sonho. A mulher de luz olhou para a continuação do trilho. Seu rosto ficou sério. Existe algo além do primeiro trilho? Pedro perguntou. O quê? Ela respondeu. O lugar onde nasceu a primeira pergunta. Todos ficaram em silêncio, porque entenderam. Antes do primeiro sonho, antes da primeira escolha, antes da primeira jornada, existiu uma pergunta. E talvez essa pergunta fosse o maior mistério de todos. A locomotiva do horizonte apitou. O trilho começou a brilhar. Pedro subiu novamente. O trem seguiu para uma região onde nenhuma história havia chegado. No mapa apareceu uma nova frase. Antes de existir um caminho, alguém precisou imaginar que era possível. E pela primeira vez, Pedro sentiu que estava se aproximando do começo de tudo. A primeira pergunta. A locomotiva do horizonte seguia pelo primeiro trilho. Era estranho para Pedro. Durante todas as suas viagens, os trilhos sempre apareciam diante dele. Agora era diferente. Aquele trilho parecia estar sendo lembrado pelo próprio universo. Cada pedaço de madeira que o trem atravessava revelava uma nova parte de uma história antiga. A mulher de cabelos prateados observava pela janela. Estamos chegando perto. Pedro segurava a pequena peça do primeiro trilho. Perto de quê? Ela respondeu. Do lugar onde tudo começou. Depois de uma longa viagem, o trem chegou a uma pequena ilha flutuando no vazio. Ela era simples. Não havia castelos, nem grandes construções. Apenas uma árvore pequena no centro. E debaixo dela, uma pessoa sentada. Pedro desceu lentamente. A pessoa levantou o rosto. Era um homem idoso, mas seus olhos pareciam carregar a idade das próprias estrelas. Eu estava esperando por você. Pedro ficou surpreso. Quem é o senhor? O homem sorriu. Sou aquele que fez a primeira pergunta. O silêncio tomou conta do lugar. O arquiteto dos horizontes aproximou-se. Então a lenda era verdadeira. O homem olhou para a árvore. Muitas pessoas acreditam que tudo começou com uma resposta, mas estão enganadas. Tudo começou com uma dúvida. Pedro perguntou. Qual foi essa pergunta? O velho pegou uma pequena pedra do chão. Nela havia uma palavra escrita. Por quê? Ele explicou. No início, tudo existia. Estrelas, mundos, tempo. Mas ninguém perguntava nada, até que alguém olhou para o desconhecido e perguntou. Por que eu estou aqui? Essa pergunta criou a curiosidade. A curiosidade criou os sonhos criaram escolhas, e as escolhas criaram os caminhos. Pedro olhou para a árvore. Então os trilhos nasceram da vontade de descobrir. O velho assentiu. Exatamente. Nesse instante, a árvore começou a florescer. Cada flor era uma pequena luz, e cada luz mostrava uma história diferente. Pedro viu todas as jornadas. O primeiro viajante ajudando um estranho. Henrique protegendo o trem. Lucas desenhando a locomotiva. Sofia encontrando coragem. Miguel voltando a sorrir. Todos os momentos estavam ligados, como partes de uma única grande história. O velho entregou a Pedro uma última peça. Era uma pequena placa de madeira. Nela estava escrito: continue perguntando. Por que está me dando isso? Perguntou Pedro. O velho sorriu, porque o maior perigo para um guardião não é perder o caminho. É acreditar que já sabe tudo. Pedro guardou a placa. Mas naquele momento a ilha começou a tremer. Uma sombra apareceu no céu. Não era como sem escolha. Não era como ceifador dos sonhos. Era algo diferente. Algo que parecia vazio. A mulher de cabelos prateados ficou assustada. Não pode ser. O velho levantou-se lentamente. Pela primeira vez, sua expressão mudou. Eu esperava que demorasse mais. Pedro olhou para o céu. O que é aquilo? O velho respondeu.
a resposta que nasceu quando alguém deixou de fazer perguntas. A sombra cresceu, e uma voz profunda ecoou: chega de procurar, chega de imaginar, chega de criar novos caminhos. Todos os caminhos devem terminar. O livro original abriu sozinho. Uma nova palavra apareceu: o último silêncio. Pedro segurou a lanterna do primeiro chamado. Sabia que aquela não seria uma batalha contra alguém que queria destruir histórias. Seria uma batalha contra algo que queria impedir que novas histórias começassem. A locomotiva do horizonte acendeu seus motores. O trilho começou a brilhar, e Pedro deu um passo à frente. Capítulo 9 – O último silêncio. A sombra cobriu a pequena ilha. As flores da árvore pararam de brilhar. As estrelas ficaram imóveis. Até o som da locomotiva desapareceu. Era como se o universo inteiro tivesse prendido a respiração. Pedro olhou para o céu. Aquela presença não tinha rosto, não tinha forma. Era apenas uma imensa escuridão. Mas todos sentiam sua força. O velho que fizera a primeira pergunta permaneceu ao lado da árvore. Durante muito tempo eu sabia que ele surgiria. Pedro perguntou: o que é o último silêncio? O velho respondeu: é o fim da curiosidade. É o momento em que alguém decide que já não vale a pena perguntar, imaginar ou tentar novamente. A mulher de cabelos prateados apertou as mãos. Se ele vencer, os sonhos não serão destruídos. Serão esquecidos. E sem sonhos, nenhum novo caminho nascerá. A sombra avançou. Uma voz profunda ecoou: vocês sofreram demais procurando respostas. Eu ofereço descanso. Sem dúvidas. Sem erros. Sem escolhas. Apenas silêncio. Pedro sentiu algo estranho. Por um instante, aquele silêncio parecia confortável. Não haveria perdas. Não haveria medo. Não haveria fracassos. Mas então ele lembrou. Lembrou de todas as pessoas que encontrou. Miguel nunca teria voltado a sorrir. Lucas nunca teria criado seus desenhos. A menina da Estação da Esperança nunca teria escrito novamente. Ele balançou a cabeça. Um mundo sem dor também seria um mundo sem descoberta. A sombra respondeu: a dor ensina? Pedro pensou: às vezes. Mas as pessoas também ensinam. As escolhas ensinam. Os encontros ensinam. E é isso que torna uma história verdadeira. O livro original começou a brilhar, mas dessa vez nenhuma frase apareceu. As páginas ficaram em branco. Pedro percebeu: o livro não sabe o que escrever. O velho sorriu, porque essa é uma história que ainda não aconteceu. O último silêncio avançou novamente. Vocês dependem de histórias. Eu posso acabar com todas elas. Pedro segurou a pequena placa de madeira que recebeu. Continue perguntando. Então teve uma ideia. Ele não tentou atacar a sombra. Não tentou destruí-la. Apenas fez uma pergunta. Por quê? O universo inteiro ficou parado. A sombra pareceu enfraquecer. Pedro continuou: por que você quer que tudo termine? Pela primeira vez, o último silêncio não respondeu imediatamente. A pergunta atravessou sua escuridão. Uma pequena luz apareceu dentro dela. Por quê? Eu fui criado quando ninguém mais perguntou. A voz ficou mais fraca. Eu existo quando as pessoas param de procurar. Pedro entendeu. O último silêncio não era um inimigo que nasceu da maldade. Nasceu do abandono. Do momento em que alguém desiste completamente. Pedro deu um passo à frente. Então talvez você não precise acabar com as histórias. Talvez precise ouvir uma. A sombra ficou imóvel. Pedro começou a contar. Contou sobre um menino que encontrou um trem. Sobre um viajante que aprendeu a perdoar. Sobre uma pessoa que voltou a escrever. Sobre alguém que descobriu que nunca caminhou sozinho. Enquanto falava, pequenas luzes surgiam na escuridão. Cada lembrança criava uma estrela. Cada estrela criava um novo caminho. A sombra começou a diminuir, até transformar-se em uma pequena esfera escura. Pedro segurou-a. Dentro dela havia apenas uma palavra: pergunte. O velho sorriu emocionado. Você descobriu o segredo final. Pedro olhou para ele. Qual? O fim de uma história nunca é o fim de tudo. É apenas uma pergunta esperando a próxima resposta. Nesse instante, a árvore da primeira pergunta cresceu. Seus galhos alcançaram as estrelas. A locomotiva do horizonte começou a brilhar. Mas quando todos pensavam que a jornada havia terminado, o livro original abriu uma última página. Nela apareceu um desenho. Um novo trilho. Um trilho que saía do universo conhecido. E uma frase: toda história que termina deixa uma porta aberta para outra. Pedro olhou para o horizonte. Sabia que ainda existiam caminhos. Mas agora entendia algo importante. O verdadeiro destino de um guardião não era chegar ao fim. Era ajudar outros a encontrar seus próprios começos.